pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o conceito de tempo, que é também um conceito muito importante para a história. Como a gente viu no vídeo passado, a gente pode definir a história como a ciência que estuda as ações humanas através do tempo. Então, entender o tempo, entender pelo menos um pouco, é também uma função importante do historiador e todos aqueles que estudam história. Bom, o tempo, assim como a história, assim como o conceito de história, o conceito de tempo também é uma construção, não é algo natural. E aqui a gente pode colocar então que o tempo a gente pode analisar ele, pensar sobre ele em várias dimensões. O tempo biológico, né, o tempo do nosso corpo humano, o tempo geológico, o tempo da Terra, né, da sua formação, o tempo cronológico, o tempo histórico. Aqui eu vou me deter justamente nesses dois últimos para justamente falar sobre como as sociedades, diferentes sociedades, têm diferentes concepções do tempo e também como os fatos históricos são organizados, né, através de uma linha temporal. Sobre as diferentes concepções do tempo na atualidade, né, a gente, como eu já falei, diferentes sociedades têm diferentes concepções do tempo, ou mesmo numa mesma sociedade, diferentes grupos também podem ter concepções diferentes de tempo. Um primeiro exemplo, né, que para nós é o maior assim, é o calendário gregoriano ou o calendário cristão, que tem como base o nascimento de Jesus Cristo, mas a gente também pode citar outros exemplos como as sociedades indígenas mesoamericanas, né, ali da região central da América, onde a gente pode colocar de modo geral o tempo, o calendário deles estava relacionado também a qualidades, ou seja, os dias eles não eram só uma questão numérica, eles também tinham qualidades. Então o dia 1 ele tinha uma determinada característica para aquelas sociedades, o dia 2 ia ter outra característica, assim, colocando de modo geral, né? Outro exemplo também são as religiões de matriz afro aqui no Brasil, que, por exemplo, no caso do candomblé, o tempo deles não é de acordo, o tempo dos rituais, das atividades que eles fazem, não é de acordo com o relógio, eles não ficam contando no relógio. Claro que as atividades têm um horário pré-estabelecido, mas esse horário ele pode variar de acordo com a necessidade que eles estão vendo daquele ritual continuar ou parar. Isso também tem a ver com a questão das divindades, né, dos deuses, né, que também participam dos cultos, então varia muito. Então, esses são alguns exemplos. A gente também pode, uma outra dimensão do tempo é a questão de ritmos, né, estabelecidos dependendo de cada sociedade. Ou seja, a gente pode pensar no caso da sociedade urbana, a gente tem um tempo a partir do relógio, né, então a gente conta as horas. Então, quando o sol se põe, a gente já é de noite, então já é hora de jantar, depois dormir, enfim. Ou, no caso, quem estuda, depois vai para casa e dorme. Mas a gente pode pensar, por exemplo, numa questão de quem vive no campo, numa sociedade agrária, que depende da agricultura. Eles vão ter, claro, o relógio, eles vão saber que horas é, principalmente porque hoje em dia tudo se relaciona, né? Mas eles o tempo deles vai ser de acordo com os ciclos naturais, né? O ciclo daquela plantação, ou seja, ele tem que a vida dele vai girar em torno daquilo que ele tem que plantar, quando que ele tem que plantar, quando que ele tem que colher, enfim. Agora, em relação a como nós organizamos os fatos históricos, isso também é uma construção, porque a concepção que a gente tem, por exemplo, da concepção quadripartite, que a gente chama, que é uma concepção eurocêntrica de pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea, bom, isso também é uma construção dos europeus. Porque no caso, se a gente for analisar essas que a gente chama de Idade Média, enfim, é tudo com base no referencial europeu, né? Então, isso é uma forma de organização. Não quer dizer que necessariamente está errada, mas que a gente tem que entender que é uma concepção que foi criada numa determinada época e que talvez a gente pode pensar hoje em dia não caiba mais. Mas enfim, são coisas que se pensa hoje. Mas a gente também pode organizar a concepção do tempo de uma maneira social, ou seja, por exemplo, no caso da história do Brasil, a gente organiza de uma maneira política social, né? No caso, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, que também a gente pode problematizar. A gente também pode pensar numa questão econômica, no caso, a economia do açúcar no Brasil, a economia do café, né? Que tinha como focos, né? Enfim, são diferentes concepções do tempo.
Aqui o que eu quis passar, na verdade, é justamente como eu falei lá no início. O tempo é uma construção, não é algo natural. Então, não necessariamente o tempo que a gente entende vai ser o tempo de outra sociedade, né? A gente tem que entender isso. Uma última questão, é claro, também é em relação do tempo hoje em dia com a questão da globalização. A gente pode pensar que hoje em dia a relação que a gente tem entre nós é muito diferente pensando na questão do tempo, porque em função da tecnologia, agora com a facilidade, com a rapidez que leva pra gente se comunicar com uma pessoa, agora a gente considera muito mais demorado uma pessoa demorar 20 minutos, 10 minutos para responder a gente já fica agoniado porque a pessoa tá demorando. Agora, isso é muito diferente, por exemplo, há 100 anos atrás, né? Então, ou há 500 anos atrás. Então, a forma como a gente lida com o tempo hoje também foi muito afetada pela globalização hoje em dia, né? Com as tecnologias, enfim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.